Senhor Jesus, nosso querido Mestre, nosso divino amigo, queridos irmãos espirituais que nos assistem e assistem cada um dos membros do portal que aqui está assistindo e conectado a esse vídeo. Que a Tua luz, a Tua energia, a Tua inspiração possam entrar em nossas vidas, que a Tua presença possa limpar o nosso ambiente, reestruturando, reformulando, que a Tua inspiração e a Tua orientação que está contida nos ensinamentos de Neio Lúcio, que estudaremos a seguir, nos auxiliem no dia de hoje a repensar a nossa missão, repensar as nossas tarefas, repensar a nossa postura mental, que a luz da gratidão e do amor possam expandir as nossas mentes e corações nesse instante, para que saibamos reconhecer o quanto temos recebido e o quanto devemos nos alegrar da presença de Deus ser a nossa guia, mesmo nas dificuldades e nas dores, mesmo nas provas e expiações, mesmo nos espinhos dos relacionamentos do dia a dia. Que a Tua energia nos abençoe hoje e sempre fica conosco durante as tarefas da semana. Que assim seja. O auxílio mútuo. Diante dos companheiros, André leu o expressivo trecho de Isaías e falou comovido quanto às necessidades da salvação. Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho e Filipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos dedicamos ao socorro dos outros. Jesus ouvia os apóstolos em silêncio e, quando as discussões ao redor se enfraqueceram, comentou muito simples. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o singular achado e exclamou irritadiço: "Não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos à frente." O outro, porém, mais piedoso, considerou: "Amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade." "Não posso", disse o companheiro endurecido. "Sinto-me cansado e doente. Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos." E avançou para diante em largas passadas. O viajante de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos colando-o paternalmente ao próprio peito e, aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu metódica pela noite adentro, mas ele, segurando o valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida, num recanto do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento, enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto ao do próprio coração, superou os obstáculos da noite gelada, guardando-se ileso de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo. Ajudando ao menino abandonado, ajudava a si mesmo, avançando com sacrifício para ser útil ao outro, conseguira triunfar dos percalços do caminho, alcançando as bênçãos da salvação recíproca.
A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso apoio. O coração que socorremos se converterá agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. Lei divina que foi muito bem exemplificada por Francisco de Assis, né? Depois, na sua passagem, é dando que se recebe. Talvez seja melhor tu começar, porque a serra tá forte aqui, Robson. Como você começou citando Francisco de Assis e esse poema, né? Eu já vi algumas versões dizerem que esse poema foi encontrado numa igreja francesa bastante tempo depois da passagem de Francisco, né? Mas não pode deixar de ser inspirado pelo próprio, né? Até por ter recebido esse nome, né? Oração de São Francisco de Assis. E dentro dessa linha franciscana, sempre tem muito esta ideia, né, de um fluxo, e um fluxo que vai e volta, né? Esse vídeo muito bonito, preparado pela Aline para nós, né, tem várias cenas do mar, e a gente vê que é aquilo mesmo, né, a água vai e a água volta, a água vai e a água volta. E muitas pessoas dizem, né, o que você atira na água, apesar do oceano ser gigante, acaba que o mar pega e traz de volta alguma hora, né? Então alguma hora volta para a praia. E é sempre isso, né? Esse vai e vem da vida, o que a gente atira para o oceano da vida, uma hora cedo ou tarde volta para nós. E se a gente atirou só coisas benéficas, então uma hora a gente vai receber coisas benéficas, né? Por mais que às vezes naquele instante exista ingratidão, ou exista indiferença, né? Ou a gente sinta assim, nossa, sacrifiquei tanto por tal pessoa, não recebi nada de volta. Não é a própria pessoa que traz aquilo de volta para você, é a vida que traz de volta, né? Então tem todo um ciclo que aquela energia percorre e volta para você. E quanto mais demora, mais essa energia volta expandida, né? Então, o bem que você vê, se você não recebeu aquilo de volta, fica alegre, porque na hora que voltar, vai voltar muito maior, né? E volta maior mesmo, porque aí a gente pode ver pela energia das coisas, né, como elas se somatizam. Quando nós realizamos vamos na parte da ciência mesmo, né, que é falar sobre ocitocina, que é o hormônio do amor. Claro que a função dele é a dilatação, né, as contrações e todo o processo do nascimento da criança, da amamentação, mas também é conhecido pelo hormônio do amor. E ele surge em nós quando a gente faz algo extremamente espontâneo para o bem de alguém. A gente tem a mesma rajada, né, desse hormônio no organismo. E então a gente vê o fazer o bem, as descargas internas que ocorrem. Agora a gente vê a palavra lançada ao vento, né, que é quando a gente deixa ela sair. Ela vai percorrer toda uma atmosfera ao nosso redor. E nessa atmosfera está cheio de energias semelhantes àquela e mais elevadas, que ligam a ela. Então, quando a gente fala que aquilo que nós fazemos retorna, é literalmente somatizada. E é nesse ponto que entra o fenômeno claro da caridade. O quanto a caridade faz bem para nós mesmos, os caridosos,
é porque a gente acaba recebendo de volta. Eu brinco, né, porque às vezes, quando vai chegando o final do mês, início do mês, assim, para as pessoas mais íntimas, eu até brinco, olha, só com milagre, né? À espera de um milagre, e não é o filme, né? E não é o filme, mas, e aí do nada, quando a gente menos espera, eis que se manifesta o milagre, né? E aí eu só posso crer que seja isso. Aquilo que nós fazemos, nós somos retribuídos. E eu falo de experiência própria, né? Agora imagine isso em grande escala. Imagina aquelas pessoas que lá na época da Segunda Guerra burlavam as leis para salvar judeus, para salvar pessoas. Escondiam, inventavam meios, né, de poder tirar pessoas e salvar pessoas, arriscando a própria vida ali para salvar outras. Não são santos, não são canonizados, não são nada, são apenas pessoas que muitas vezes a história engoliu, a história soterrou, como uma onda do mar veio, cobriu e levou junto com as suas ondas, né? Isso para a parte histórica, mas para os benefícios espirituais dela e de todos que foram socorridos, não. Foi a semente lançada em terra fértil que deu frutos, e que esses frutos se espalharam por muitos lugares. Então, mesmo diante de uma visão, a gente pode ter as duas vertentes, né? As duas maneiras de olhar. Ser soterrado pela história, ser engolido pela história, ou frutificar no terreno fértil da existência. E esse, para mim, é o grande ponto. É dando que se recebe, né? Então, tentar dar amor, a gente não tem que forçar, porque o amor é algo que não se força, porque ele não é uma palavra, ele não é uma expressão, né? Ele é ação, ele é movimento. E isso não tem como enganar, é movimento, né? A gente pode ser cínico às vezes, a gente pode ser hipócrita outras vezes, mas o amor não se engana, o amor é o amor. E todo mundo se sente bem numa roda de amor. Todo mundo fica com o pé atrás quando a gente vê que isso aqui está meio forçado demais. Automaticamente a gente dá um pé atrás e fica na defensiva. Então, isso é a demonstração clara de que aquilo que nós damos, nós recebemos. E literalmente, porque em muitos momentos a gente se protege, né? É isso mesmo. Uma das pessoas que eu sigo, né, que é a Amanda Dreyer, ela tem uma frase que é assim: você dá o seu melhor para a vida e a vida dá o melhor dela para você, né? Então, às vezes, não é só em termos de caridade, né? Às vezes, da gente fazer o nosso melhor naquelas situações mesmo, com as pessoas que a gente tem uma tarefa, com as pessoas que estão na família, ou com aquela pessoa que às vezes está numa circunstância com a gente, né? Por exemplo, num ônibus quebrado, aquelas pessoas estão ali junto com a gente, que a gente pode fazer de melhor ali para a situação ficar bem, né? Ou a gente está, às vezes, numa situação coletiva, assim, de conflito, né? De pessoas brigando numa loja ou num local público, que eu posso fazer ali para contribuir para a energia. E nessa coisa do dar o melhor para a vida, né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga que é médica, e a gente estava conversando sobre dar aula, e tem alunos que são bons, tem alunos que são ruins, e às vezes a gente é atendido por aluno, e às vezes um professor nosso atendeu a gente, né? E como essas coisas dão voltas, né? Então ela estava contando uma história assim de que ela tinha ido numa viagem, e ela dá aula, né, de pós-graduação em medicina, e aí de repente no meio da viagem ela passou muito mal, e quem estava lá no plantão, uma ex-aluna dela, né? Então, assim, aí você fica imaginando, se fosse uma aluna que eu ensinei mal, uma aluna que não ia saber atender, ou uma aluna que não gosta de mim, né, que eu fiz injustiça ou uma coisa lá atrás. Então, é isso, a vida ela vai colocando a gente nesses ciclos, né, e uma hora a gente recebe de volta o que a gente fez. Então,
ela falou assim, fiquei aliviada de ver que era uma aluna que era boa, que gostava de mim, que me atendeu direitinho e que fez o melhor que ela podia, né? Então acho que é isso. A gente tem esses vai e voltas todos os dias, né? Amanda é uma pessoa que, se vocês não conhecem, procure Amanda Dreyer. Vale a pena os ensinamentos e a condução dela, principalmente na área da meditação e, bem, inúmeros caminhos, né, Robson? Mas é muito gostoso escutar a Amanda. Não, isso mesmo. Bem na ideia de São Francisco. E então vamos encerrando por aqui esse vídeo, agradecendo a presença de vocês, agradecendo cada momento que a gente tem vivido junto nesses últimos anos, aqui junto ao Portal Paz. E não esqueça, deixe o seu like, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito, isso nos ajudará bastante a alcançar as inúmeras metas que nós temos traçado. Por isso, deixo um abraço muito especial em nome de toda a equipe do Portal Paz e agradecer ao Robson, que está sempre aqui junto, gravando, acompanhando, assim como outros trabalhadores. E é bom trabalhar com essa equipe. Um abraço muito grande, uma linda semana e um especial dia para vocês. Paz e luz.